dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qual que é a hora de estudar? Bem, vocês devem estar percebendo que neste momento a gravação é durante o dia, né? Tá claro, né? Dá pra ver até alguns reflexos aqui. Eu sei que tem uma parte por aqui que tá com reflexo, então eu tentei colocar a câmera de forma que fechasse e não pegasse tanto esse reflexo, ok? Então olha só, galera, vamos continuar com a aula falando sobre jornal, porque é um assunto grande, né? O capítulo 27 de produção textual. Eu sei que eu passei para vocês o trabalho para fazer o jornal, mas olha só, eu já recebi jornal, e se vocês pararem para analisar, vamos lá, todo jornal ele tem uma margem, certo? Ele tem uma margem. Há quem já tenha enviado o jornal e não fez margem. Como assim? O jornal tem uma margem exata. Aí, veja só. Galera, ainda é o mesmo jornal, tá? Mas olha para isso aqui. O jornal, ele está aqui, ó, margem direita, margem esquerda. Ela é toda certinha. Olha para isso aqui. Isso sem contar que a entrada do parágrafo também é certinha. Eu tenho o título, certo? Eu tenho o subtítulo também. E outro ponto, eu tenho a imagem. É tudo organizado, é tudo alinhado. E se analisarem também, eu tenho uma diagramação. Veja bem, tudo organizadinho. Então veja, se eu os deixei fazer um jornal em casa e no computador para facilitar, para não ter que escrever, consertar, passar corretivo, uma vez que o programa ele faz a correção, né? O Word tem lá, né? O Word ele tem aquela parte do corretor ortográfico. Então você pode fazer tudo organizado, certo? Então veja, preste atenção. É para enviar o jornal organizado, diagramado. O que é diagramado mesmo? De novo, vamos ver aqui? Aí uma parte, não tem problema. Olha só, outro lado. Veja bem, aqui eu tenho a parte da Miriam Leitão. Eu estou dividido, tá vendo? Eu tenho, novamente, título com subtítulo. Aí quem escreveu. Depois eu tenho aqui as colunas organizadas. Eu tenho outro mini título aqui, que vocês têm isso aí na matéria que eu também coloquei no quadro, dentro do texto, né? Um título dentro do subtítulo que está dentro do texto. Aqui ele está. E veja, organizadinho. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil. Olha para cá. Eu aqui tenho de novo a separação. Veja como tudo é organizado e separado. Pois bem, por que estou falando isso? Porque vocês precisarão organizar os seus jornais. No caso, os jornais não, os seus cadernos. Porque todo jornal ele é composto por caderno. Aí a galera fica na dúvida, como é que faz esse jornal mesmo? Como eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar que tipo de texto? Vamos lá. Como eu deixei de certa forma livre, você terá que fazer o quê? Eu coloquei aqui no quadro, para vocês terem uma ideia, o quê? Vamos lá, se eu deixei livre, a seção do jornal, que são os cadernos, né? Você vai ver qual é o seu público-alvo. O que é o público-alvo? Geralmente você pensa Jornal Globo, Jornal do Brasil, entre outros jornais. Dependendo do público que ele queira atingir, por exemplo, no Jornal Globo, até comentei para vocês na aula passada, quando eu era adolescente, criança, e também já comentei para vocês em sala, eu gostava muito do segundo caderno. Por que eu gostava do segundo caderno? Porque, quem sabe, lá dentro tinha uma parte, uma seção para adolescente e criança, porque lá tinha o jogo dos 7 erros, porque lá eu tinha que descobrir determinadas palavras, tinha também cruzadas, deixa eu lembrar mais, tinha bastante histórias, tinha historinhas também em quadrinhos. Então isso, olha só, o jornal ele tem público-alvo. Como assim? Um jornal ele é para todos, não é para uma pessoa. E ele é dividido em cadernos, onde cada um irá para uma determinada pessoa, ou essa uma pessoa que comprou o jornal lerá todos.
Para aquelas pessoas que trabalham, que tem que estar sempre atenta à economia, terá que ler a parte da economia. Para as pessoas que trabalham com tudo que é voltado somente ao nacional, vai olhar direto o nacional. Se alguém está procurando emprego, no passado tinha muito classificados, hoje você tem bastante via internet, mas ainda existe a seção de classificados, então você vai lá e procura no classificado o emprego, seção de classificados. Há aqueles que, peraí, eu não quero saber, eu só quero o encarte. Lá no Rio sempre tem o encarte do Guanabara, na capital, né? Então, opa, me interessa, quero ver primeiro isso aqui, enquanto você olha isso daí, olha pra cá. E alguém vai lá, vai pegar, ainda dentro do segundo caderno, vai pegar o quê? A revista da TV, porque quer saber o resumo das novelas. Ou ainda quer saber por ali, ainda no segundo caderno, tem também a parte de horóscopo. Então a pessoa quer saber o signo dela, como será o dia dela, será bom? A semana, como será? Se for um jornal de domingo. Então veja só, tem desenhos também para você poder brincar. Isso no segundo caderno. Você quer assistir alguma peça de teatro? Tem os comentários lá, tem o bonequinho batendo palmas, o bonequinho sentado. Como está? Então você vai olhar para aquela parte. Você quer saber esporte? Então você vai para o caderno de esporte. Você quer saber notícias internacionais? Você vai para o caderno de notícias internacionais. Veja, o lazer fica dentro também do segundo caderno. Dentro do segundo caderno tem esporte. Esporte não. Dentro do segundo caderno tem a revista da TV, principalmente no final de semana. Tem a parte de jogos para as crianças, tem desenho para pintar. Tem também, passou a ter, não sei se ainda tem, tá gente? Mas se vocês olharem algum jornal, os que eu tenho aqui são só partes. Então, o que eu tenho, né? É só parte. Então, eu não tenho um jornal completo para lhe apresentar. Se estivesse na escola, teria, né? Porque todo dia tem um jornal lá no colégio para poder trabalhar. Então, vamos lá. Tem também receita, se você quiser fazer algo diferente, um doce, um bolo, uma comida salgada, também tem. Ou seja, tem tudo. Eu preciso que vocês em casa vejam um jornal, fala com o seu responsável que você precisa de um jornal papel. Você irá manusear esse jornal papel e você verá como ele é dividido. Por exemplo, caiu agora uma parte do meu jornal. Essa parte do meu jornal, por acaso, é um caderno diferente. Porque quando você compra o jornal, vem a primeira capa, certo? E nessa parte, aqui dentro do jornal, você tem alguns cadernos, cada um com o seu título também. Às vezes você pega, por exemplo, economia, vem dividido, começa com o mundo, depois ele vai para as nacionais, notícias nacionais, e cabe a você só observar e buscar aquilo que você pretende, certo? Então, o jornal que você vai fazer em casa é um jornal que terá o caderno, todos, eu quero todos, porque vocês farão um jornal no computador, vai recortar a imagem do computador, vai diagramar, eu quero tudo certo, irá diagramar tudo direitinho, a margem esquerda, a margem direita. Quem não sabe, galera, vai lá em cima do ícone, nos ícones, na barra de ferramentas do Word, você vai encontrar, eu já fiz isso na sala certa vez, você vai encontrar uma barra de tarefas lá em cima, onde você tem isso aqui dividido em 4. Se vier para cá, ele está alinhado, tá? Vou botar assim, alinhar à esquerda. Esse aqui está à esquerda. Se você tiver esse aqui, ele está centralizado, ele vai centralizar. Se você tiver ele para cá, ele vai alinhar à direita. Aqui ele vai para a direita. Então, veja, qual você irá usar? Esse amiguinho aqui, que está escrito justificado. Esse aqui. Aí você terá que escrever o seu texto. Agora você tem que fazer o quê? Você precisa centralizar o título, não é? Você vai clicar naquela palavra, vamos supor que aqui está escrito a palavra entrevista. Eu quero centralizar a entrevista. Se eu quero centralizar a entrevista, eu vou colocar o meu prompt. Prompt é aquele que fica piscando. Você vai com o mouse, clica lá com o botão esquerdo, clica aqui e você vai simplesmente buscar o centralizar. Centralizou?
Você não precisa ficar batendo na barra de espaço para chegar no centro. Você vai aqui direto no centralizar e organiza todo o seu jornal. Se você tem que fazer o parágrafo, eu tenho que ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, claro que não. Você vai simplesmente na tecla. Para alguns computadores, a tecla ela é assim, certo? Então você vai nessa tecla aqui, que imediatamente vai direto pro teu espaço, entendeu? Você não vai precisar contando, ele vai direto para fazer o seu espaço sempre. Teclou nele, ele foi, que é também chamado, alguns ele é chamado de tab, tá? Depende, não sei como é o seu teclado, tá? Então assim, pode ser chamado de tab. Apertou lá, ele foi, você não precisa ficar marcando. Então organize, isso é diagramação. Você vai ver também que lá você tem como fazer uma linha, explora a barra de ferramentas do Word, que tem lá a setinha, você vai lá, bota uma barra. Eu não sei fazer, não sei onde encontrar essa ferramenta. Não tem problema, você vai lá, pega lá que faz ou travessão, a tecla é do lado direito, esqueci o número da tecla, que faz o travessão, não sei se é o 9, aperta lá, aperta a tecla a Shift, né? Quando eu falo tecla Shift, eu estou dando aula de informática, né? Olha isso. Quando eu trabalho com a tecla Shift, você aperta essa tecla aqui e vai lá apertando que ele vai fazer a linha. Pronto, pelo menos você separa, vai ter um texto bonitão, organizado, certo? E também tem na parte de letras, fontes, você tem como escolher letras diferentes, mudar a cor da letra, tem lá um azinho colorido, tem cor vermelha, cor preta, você vai lá, você quer a parte da entrevista, você seleciona, prende a palavra ali, aperta o seu botãozinho esquerdo do mouse e marca aquela palavra, vai lá onde tem um azinho com uma cor e escolhe, vai aparecer um quadro de cores para vocês e você vai ter um texto colorido, certo? Eu não vou imprimir, eu só vou ler e observar a diagramação do trabalho de vocês, entendido? Então, olha, eu de certa forma estou explicando mais do que o passo a passo para vocês. Só falta sentar do lado do seu computador para poder explicar como fazer, certo? Então, veja, a seção do jornal, eu coloquei aqui qual o público-alvo que você quer atingir. Você quer escola? Então, você vai colocar textos para a escola. Você poderá criar seu jornal dessa forma. Texto para a escola. E quando você me enviar, você me dirá o seu jornal para qual público-alvo ele está seguindo, certo? Para que eu possa ter a leitura exata. Você quer o quê? Vai falar do bairro? É um jornal de bairro? Porque existem jornais de bairros, né? Às vezes na secretaria da escola tem um jornalzinho lá em cima. Então, olha só, aqui é fechado para o bairro, é voltado para Saquarema, certo? Então, veja, a cidade, você quer colocar algo falando sobre a cidade? Para quem vai? Ou você vai fazer igual um jornal como se fosse o Brasil, Jornal do Brasil, Jornal Globo. Eu só quero que vocês coloquem, tá? Por favor, o título da escola, coloca lá. O título vai ser, você vai criar, vai ter que usar o nome do SEI, é claro. SEIando, e você vai criar. E especificar que turma você se refere. Você está. Você é o oitavo A? Você é o oitavo B? Qual a sua turma? Certo? Eu dei a ideia aqui de vocês criarem sessões. Olha só. Nessas sessões, vocês podem colocar lá, isso vai geralmente cair lá no segundo caderno, tá? Por que no segundo caderno? Geralmente isso aqui vem para o segundo caderno. Por que no segundo caderno? Porque lazer, você pode abrir uma sessão falando do lazer. Falando do quê? O que tem? Você mora em Saquarema? O que tem em Saquarema? Saquarema é a cidade do esporte, né? A cidade do surf. Então, que tal se você explorar um pouco sobre Saquarema? Assim também, Saquarema tem o que eu acho maravilhoso lá? O lugar onde a galera, a seleção brasileira de vôlei treina, né? O CT de vôlei da seleção fica ali, os melhores times treinam lá também, né? Eu esqueci o nome do bairro, mas eu sei que é Saquarema. Seguindo direto pela pista da praia, eu chego lá. Eu esqueci o nome do bairro, o nome do lugar. Mas, veja, tem muito para você aproveitar. Sem contar na parte de vegetação que também tem dentro de Saquarema, a lagoa, a pesca. Nossa, tem muito para explorar. Você pode colocar isso no seu jornal, vai ficar fabuloso. Você pode trabalhar também um pouco da história.
Que história? História da sua cidade, onde você está. É Saquarema? Legal. O que você conhece de Saquarema? A igreja Nossa Senhora de Nazaré, ela é um ponto turístico, que tem uma visão maravilhosa também, diga-se de passagem, né? Isso é aquela escadaria de bicicleta também é top. Não façam isso, tá? Ah, mas tem gente que faz, não tem? Então, olha só. Entrevista. Você vai entrevistar quem? Você pode entrevistar alguém? Você pode entrevistar? Não podemos entrevistar porque estamos em isolamento. Pô, claro que você pode. Não posso, estou em isolamento. Pode sim. Vamos lá. Da mesma forma que você tem aula hoje, estou falando com você, você pode falar com alguém. E você vai fazer a entrevista. Eu quero uma entrevista também, tá? É uma exigência, eu quero entrevista. Quem você vai entrevistar? Não sei. Você quer entrevistar quem? Algum professor? Você quer entrevistar a direção da escola? Você quer entrevistar algum médico, algum enfermeiro? Você quer falar sobre a pandemia com algum médico ou enfermeiro que você conheça, que possa falar com você por videoconferência? Veja, hoje nós não estamos mais presos a estar tete a tete, frente a frente, cara a cara, para fazer uma entrevista. Hoje muito se faz através do celular. Veja, os telejornais estão todos com videoconferência. Eu assisto quando dá, né? Eu ouço mais do que assisto. Tem um jornal que eu gosto de assistir, que é Band News. Eu trabalho ouvindo praticamente o dia inteiro. Então, o que acontece? Várias vezes tem 4, às vezes até 5 pessoas numa videoconferência fazendo perguntas. Pergunta para o ministro da Economia, pergunta para o governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, veja, assisto várias videoconferências de pessoas, né? Videoconferências de pessoas que estão em diversos lugares diferentes. Não existe mais essa prisão de ter que estar frente a frente a alguém para fazer uma entrevista. Você pode fazer. Faz uma videoconferência, você grava, pode gravar com a pessoa, vai falando com ela, coloca para gravar, ou você vai copiando tudo que vai falando na hora, aí fica a seu critério, certo? Mas tem como. Você grava conversando com eles, com a pessoa, e nessa sua gravação o que você pode fazer? Depois você pode fazer a cópia, vai colocar quem está falando, se é você, e a resposta, assim como tem nas revistas. E como também tem jornais. Então você pode fazer e vai ficar muito maneiro o seu trabalho. Aqui, veja, eu coloquei ainda falando sobre o público-alvo, a pretensão. Qual a pretensão do público-alvo? Levar as pessoas a comprar cada exemplar e a se manter sintonizadas o tempo todo, conforme o caso. Veja, minha mãe, quando era criança, eu pedia para ela comprar o jornal do Globo. Ela gostava do Brasil. Mas de vez em quando eu pedia para ela comprar o Globo, porque eu queria também, não sei hoje, tá? Mas tinha uma parte onde sempre vinha algo histórico. Como no passado não havia internet, as pesquisas eram nas bibliotecas, as pesquisas eram realizadas nos livros. Então eu recortava tudo para poder guardar, para quando o professor ou a professora pedisse uma pesquisa, eu já tinha guardado. Aquilo ali era o meu acervo, certo? Então, veja, hoje não, hoje todo mundo busca na internet. Olha só, vocês vão fazer na internet o trabalho. Eu fazia o trabalho só à mão e na folha de papel ao maço, ainda tem isso, tá? Então, tenho cada exemplar, como coloquei para vocês no início, que vai para alguém. Se na sua casa alguém gosta mais do esporte, vai pegar logo o caderno de esporte. Se outro gosta mais da parte do segundo caderno, segundo caderno. Se tiver a revista da TV, quero saber das fofocas dos artistas. O que vai acontecer? E o que vai sair no cinema? O que tem de novo? Então veja, você vai buscar o exemplar específico, certo? Aqui na seção do jornal eu coloquei qual o público-alvo, já expliquei. Você pode trabalhar, como eu também já comentei, fatos nacionais, internacionais, a parte da política, né? Muito se fala, nossa, dependendo do jornal, muito se fala, né? Sobre determinado assunto ou determinada pessoa, os dois ao mesmo tempo, depende. Vocês têm que lembrar também que o jornal, como eu coloquei aqui, ele pertence a uma empresa privada. E cada dono de empresa tem uma visão.
e ele quer que determinadas informações sejam transmitidas de uma forma que ele defenda, vamos supor, ou que ele critique, correto? É claro que o jornal ele deve ser algo neutro, mas muitos não fazem e utilizam de fatos para tentar deturpar, alterar e levar pessoas a pensarem da mesma forma, ao invés de somente informar, principalmente, certo? Então, nisso, quando vocês forem escolher um jornal para a sua leitura ou um telejornal, vocês devem sempre observar onde tem a maior quantidade de notícias que lhe sejam favoráveis, que você concorde, que você ache ser verdadeiro e que você deva assistir sempre, certo? Não estou falando que você tem que assistir como eu assisto, mas, até porque eu dei o exemplo da Band News, mas às vezes eu assisto a Globo, às vezes eu assisto o CNN, depende o que eu quero ver e para que eu quero ver, para depois eu fazer um apanhado e ter a visão crítica do que está realmente acontecendo e o que realmente eu devo acreditar, que é a essência, certo? Porque o dono do jornal, ele tem a sua verdade, ele vai passar a sua verdade. E caberá a você escolher o que você quer seguir, o que você tem como preferência. Você não tem que ter a mesma ideia que eu. Você tem que ter a sua preferência, porque você tem o seu senso crítico. E o seu senso crítico é aquilo que te leva a uma boa escrita, é aquilo que te faz refletir sobre todos os fatos que acontecem no nosso dia a dia e no mundo, certo? Então, assim, se eu gosto de A, você gosta de B, tranquilo. Cada um gosta do seu. Cabe a você e a mim fazer o quê? Refletir, certo? Eu preciso refletir sobre aquilo que está lá para chegar a um determinador comum, correto? Então, veja, políticos, e a mim e a eu, né? Não se fala mim antes de verbo, tá, gente? Nem se escreve mim antes de verbo. Eu acho que eu falei mim antes de verbo. Então, eu falei, fiquei com isso na minha cabeça. Não, mesmo que eu esteja conversando com vocês e sendo aula, eu não posso falar numa linguagem informal desse jeito, certo? Então, por favor, mim não se escreve antes do verbo, tá? Que agora eu não me recordo o que eu falei. Então, certo? Mas guarda isso aí. Mim não se escreve antes de verbo. Será eu. Tá? Então, veja. Políticos, econômicos, nacionais. Aqui eu também coloquei para a gravação, já falei, o editor. O editor é aquele que é o que manda em tudo que tem a ser escrito e papéis, e nos teles, e nos rádios, certo? Porque tem sempre uma pessoa que faz a verificação de tudo para que possa ser divulgado. Esse site que eu digo é divulgado. Entendido, galera? Olha só, eu já passei mais uma parte de jornal. Na próxima aula ainda vou falar sobre jornal. Mas precisam saber disso para saber visualizar bem o jornal, entender o jornal. Aconselho a todos terem um jornal em casa. Compra um jornal, pede ao responsável para ter pelo menos um jornal em casa, para na hora da dúvida, fazer como eu. Olha, eu estou com um jornal de 2019. Então, veja, só para você ter uma ideia de como você deverá montar e o que, se acaso você vier a esquecer, ter ali na sua frente. Porque o jornal que vem digital, nem sempre que você vê, você não busca o jornal, você busca uma notícia de determinado jornal. Então, abre direto na notícia. Eu quero que vocês montem, que visualizem o jornal completo, certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Próxima aula, tem recesso, né? De uma semana para descansar? Ô, glória, que bom! Então, veja, procurem estar sempre em dia, organizem seus cadernos, organizem suas apostilas, seus livros, certo? Para começarmos muito bem o bimestre, porque, veja, eu já coloquei o trabalho do terceiro bimestre, ainda não coloquei a data, então eu estou passando a vocês informações para que este jornal ele seja maravilhoso. Cuidado na criação do nome do jornal. Eu pedi para colocar o nome do colégio, certo? E a turma.
Aí você vai, caso você queira criar de uma forma diferente, me pergunta qual notícia. Você pode pegar uma notícia. Não precisa, eu quero só que você mostre como é o jornal. Se você escrever, como eu coloquei aqui, claro que esse trabalho ficará mais rico. Isso não é uma mentira, é uma verdade. Certo? Bons trabalhos, coloque seu material em dia, escrevam direitinho, atenção aos erros de ortografia, separação silábica, a letra legível, a entrega dos trabalhos. Galera, o segundo bimestre acaba, já começamos o terceiro. Vocês irão entregar o material na escola, se não me engano é dia 3 de agosto. Se eu não me engano, eu não tenho essa certeza, mas em agosto, coloquem todo o bimestre. Aproveita o recesso. O que está atrasado? A apostila? Coloque em dia porque a apostila vale 3,5 pontos. O que está atrasado? O trabalho? O trabalho vale 5 pontos. Então, veja bem, o que está atrasado? Procure colocar tudo em dia para que tenhamos uma boa nota e não tenhamos nenhum prejuízo ao término. Certo? Porque as aulas estão continuando e as notas elas vão de acordo com o trabalho executado. Seu caderno está organizado? Está em dia? Você enviou? Não enviou? Como eu vou lhe dar nota? Nós temos o canal do WhatsApp para poder conversar, certo? Se podemos conversar por lá, você pode tirar dúvida comigo. E eu estou sempre, quando tenho algo, aviso importante, estou sempre mandando. Certo? Então, vamos que vamos. Bom descanso para vocês e façam um jornal maravilhoso, certo, galera? Até a próxima!